tarde, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não é inscrito, se inscreva, dê seu like, faça comentário, divulgue o canal, compartilhe. Sejam bem-vindos os novos inscritos. Então, eu vou falar um pouquinho das notícias de Israel, que é de interesse tanto para judeus messiânicos, judeus tradicionais e cristãos também. As eleições elas foram encerradas, toda a votação, faltava dos 500 mil soldados que ainda não tinham sido votados, que não tinham sido contados. O Gantz conseguiu 34 cadeiras e o Benjamin Netanyahu conseguiu 33. Então vamos falar para vocês um pouco o que está acontecendo. Benjamin Netanyahu chamou os partidos ultra-ortodoxos e pediu que eles não apoiassem o Gantz, não formassem uma colisão com eles. Não se sabe qual é a posição dos ultra-ortodoxos se o Benjamin Netanyahu não conseguir essa colisão, se eles vão se juntar ao Gantz. Segunda coisa que aconteceu, ele foi no Gantz e falou assim, olha, meu partido ele vai se aliar ao seu partido, nós vamos fazer uma colisão, que agora, nesse momento, eu estou esquecendo, é uma colisão, tem um nome de colisão, alguma coisa. E eu vou governar 2 primeiros anos e você os 2 últimos anos. O Gantz não concordou. Então o presidente Rivlin, que é também do partido do Likud, assim como Netanyahu, conversou com também os partidos ultra-ortodoxos e depois foi para o Knesset conversar sobre quem ele apontaria como quem vai tentar formar a colisão governamental. Chegou lá, os partidos árabes falaram que não formam governo com o Benjamin Netanyahu em nenhuma hipótese. O partido Blue White, que é o do Gantz, também falou que não se junta ao Likud se o primeiro-ministro for o líder do partido. Eles não querem o partido, eles não querem o Benjamin. Então o presidente Rivlin, nessa manhã de hoje, dia 27, chegou à seguinte conclusão. Ele indicou formalmente o Benjamin Netanyahu, apesar de tudo isso. Então, ele sentou com os dois hoje e propôs para o Gantz o seguinte. O Benjamin Netanyahu vai ser o primeiro-ministro, vocês formam a colisão, e se o Benjamin Netanyahu, por um motivo judicial, não poder governar, você passa a ser o primeiro-ministro na primeira instância. Não passa o bastão para ninguém. O Gantz recusou. Por que o Rivlin fez isso? Porque dia 1º de outubro terá uma audiência e o primeiro-ministro pediu que seja ao vivo, televisionada para todo o país, essa decisão judiciária. Ele está sendo acusado de corrupção, desvio de dinheiro e suborno. Lembrando que a esposa dele já foi condenada pelo desvio de dinheiro por ter usado para reformar a casa dela. Isso foi julgado e ela foi condenada. Ponto. O Gantz falou que não aceita. Então o Rivlin passou o bastão a si mesmo para o Benjamin Netanyahu, que é do mesmo partido dele, e ele tem 28 dias para formar uma colisão. O Benjamin falou hoje que se ele ver que não vai conseguir formar uma colisão antes dos 28 dias que ele tem direito de formar, ele vai passar o bastão para o presidente. O presidente falou que nesse caso ele vai passar o bastão para o Gantz tentar uma colisão. Se o Gantz não conseguir essa colisão, ele vai passar o bastão para o Knesset. Os partidos vão se reunir e decidir quem será o primeiro-ministro. É essa a confusão que está acontecendo lá em Israel. Então eu vou resumir bem resumidinho. Esse painel ele não está bem, tá algumas modificações. O azul e branco está 34 e o Likud 33. E um desses partidos aqui, o ultra-ortodoxo, ganhou uma cadeira. Então o Likud hoje ele conseguiu 54 cadeiras. Para ele conseguir 61 para ser o primeiro-ministro, ele teria que se juntar ou com o azul e branco, que rejeitou, ou com esses países árabes aqui, ó. Tem 13 cadeiras.
foram justamente os que não querem, em hipótese alguma, se juntar a eles. Então, Israel está sem governo desde abril, teve a eleição agora em setembro, está sem governo e provavelmente vai ficar algumas semanas sem governo. Resumindo, é essa a história. Vocês que seguem o canal ou que seguem alguma coisa de Israel, porque Israel é o relógio de Deus, tanto para judeus, messiânicos, não messiânicos, tradicionais, ortodoxos e para cristãos. Você deve ter percebido que não está normal a coisa. Não está normal. Eu vou falar um pouquinho sobre o Isaac Kaduri. Esse senhor aí, ele morreu em 2006, com 108 anos. Alguns discípulos dele que falam que é 120. Ele é um rabino judeu nascido no Iraque, que foi para Israel. A vida inteira dele, ele se dedicou à volta do Messias. Ele acreditava que o que os judeus podiam fazer, o que o Messias chegasse mais rápido, tendo boas atitudes. Foi reverenciado, considerado o maior rabino da história, um profeta, muito mais do que um simples rabino. Então ele ficou a vida inteira procurando o Messias. Então quando surgia alguém que falava assim, porque isso surge direto em Israel, falando que é o Messias, ele ia lá, fazia o teste e falava, não, você não é, você não tem as características e você não cumpriu o que deveria se cumprir no Messias. Então quando ele falava, não é, acabou. E ele ficou a vida inteira, dedicou-se só à vinda do Messias. E nos últimos tempos, antes dele falecer, ele teve uma visão. Nessa visão ele encontrou um homem, ele não via o rosto, via que era com muita luz, num lugar que ele não conhece. E essa pessoa falava com ele assim, que o Messias já tinha vindo e que ele estava errado, que ele estava procurando alguém que já veio e que vai voltar. E ele perguntava, então como chama esse homem, o Messias? Onde ele passou que eu não vi, que não tal? Ele falou, Yeshua. E depois disso, ele escreveu uma carta, e nessa carta ele falou, quando eu falecer, um ano depois, eu quero que vocês divulguem essa carta. E ele morreu em 2006. E aí os discípulos dele resolveram, chamou a imprensa e abriu a carta dele. Esse rabino chama Isaac Kaduri. Essa é a carta que ele deixou. Ali ele fala que o verdadeiro Messias chama Yeshua e que ele estava para vir. Então, o que aconteceu em Israel? A casa caiu, né? Desabou. Eles falam, inúmeras pessoas falaram que ele estava caducando, que ele estava muito velho e outras coisas. E outros falaram que essa carta foi uma mentira de um cristão ou um judeu messiânico que, para atribuir as suas crenças, escreveu em nome dele, porque sabe que ele era o maior profeta, assim, depois da Bíblia, e reconhecido como o maior rabino da história. Essa é a história dele. Só que ele deixou outra coisa também que aconteceu hoje. Se você jogar na internet, você vai ver as revelações, as profecias que ele fez e que todas aconteceram. Então ele escreveu que quando houver, uma previsão dele, quando houver eleições e não houver governo, estaremos muito próximos da vinda do Messias. Está vendo que ele não fala surgimento, ele fala vinda do Messias. E estaremos dentro do tempo do Mashiach. Profecia não é muito compreendida até começar a acontecer. E aí hoje, no Israel News, Big Israel News saiu, hoje não, ontem, que essa profecia está acontecendo em Israel. Desde abril, foram 2 eleições e Israel está sem governo. Ele não está dizendo que o Messias vai aparecer hoje, agora, nesse momento. A volta dele. Está falando que nós estaríamos dentro do tempo da vinda do Messias. E aí ele fez uma outra previsão. Na véspera de 5.780, nós estamos em 5.779, essa contagem judaica,
eles colocam que é desde quando Deus construiu o mundo, o universo, até os dias de hoje, da 5.780. Há controvérsias. Algumas pessoas falam que teve a época de Noé que parou de ser contada, teve algumas épocas da Babilônia que parou de ser contada, mas enfim, os judeus falam que essa data é a mais próxima da verdade. Na véspera de 5.780 é um ano de fixação. Israel não terá governo. Diversos campos lutarão e discutirão muito. É o que está acontecendo hoje. Então, em Rosh Hashanah, que é a festa das trombetas, que eles substituíram e colocaram como festa do Ano Novo, o lado da santidade enfrentará o lado das trevas, até que o próprio Deus e suas hostes decidam o assunto. E isso tudo que posso dizer sobre o assunto, disse Kaduri. Se você analisar, tudo isso está acontecendo mesmo. O nosso governo brasileiro é uma bagunça, mas desse nível você há de convir. Um presidente, sabendo que o primeiro-ministro está envolvido em corrupção, está sabendo que ele não consegue formar colisão. Os partidos árabes, é o único que eles podiam ter cadeira, e o Blue White falou que não vai formar colisão, mesmo assim ele põe na mão dele, é muito estranho. E nessa papagaiada, Israel está sem governo. Então você vê aí que tem duas forças mesmo aí lutando. Eu não sei qual é o propósito, mas eu creio que não é normal. Você há de convir que há uma guerra espiritual muito grande para que não haja governo em Israel. Não sei se vocês estão sabendo, a Rússia criou uma liga ali no Oriente Médio, foi nessa semana que saiu, Turquia, Irã e Rússia, para tratar assuntos ali do Oriente Médio, questão de guerra. Eles estão se preparando para o quê? Alguma coisa. Hoje saiu um discurso, aliás, foi hoje não, foi ontem, da ONU, do presidente do Irã, aliás, chefe supremo. Ele disse o seguinte, que a Arábia Saudita, se continuar indo contra o Iêmen, eles não terão paz. E os ataques vão continuar. É a Arábia Saudita e a Emirados Árabes. Por quê? Porque a Arábia Saudita e os Emirados Árabes não reconhecem uma força terrorista que está no país querendo tomar o poder. Eles reconhecem o poder que está lá hoje, o presidente que está lá. E o Irã apoia esses terroristas. Então a briga ali no Iêmen é essa. E a Arábia Saudita não reconhece esse governo. Aliás, reconhece o governo, mas não reconhece os terroristas. E o Irã apoiando. Então ele já ameaçou e já falou que vai continuar a coisa. Lá nos Estados Unidos, o Trump, enquanto ele estava se falando na ONU, a chefe dos deputados ali da Câmara, a líder da Câmara, colocou ele, pediu impeachment contra ele, porque ele ligou para o presidente da Ucrânia para pedir para investigar, para ver algumas coisas que estavam acontecendo sobre um dos candidatos da eleição, e isso é ilegal. Então você vê que está meio bagunçado, as coisas não estão indo muito bem, Israel sem governo vai estar muito mais vulnerável, ou sem governo para entrar alguém que a gente espera, tanto messiânicos como judeus como cristãos. Então essa é uma profecia que está acontecendo. Esse homem, eu vejo ele como Paulo. Ele falou muito sobre Jesus, mas contra. Era um perseguidor dele. Mas no último tempo, nos últimos dias que ele teve essa visão que o Messias já tinha vindo e que estaria voltando, ele deu essa previsão de que estava acontecendo, que ia acontecer essa questão das eleições. E na época todo mundo não entendeu como que vai ter eleições e não vai ter governo. Olha o que está acontecendo hoje. E aí ele fala do Rosh Hashanah, que vai ser dia 29 de setembro agora, que as trevas estariam lutando e que Deus ia decidir o assunto. Rosh Hashanah, então, vai ser dia 27 de setembro, é a festa das trombetas. Depois você olha lá a história, eu vou deixar aí um pouquinho para você ver o que é Rosh Hashanah.
Tá aí do lado a Rosh Hashanah, Ano Novo Judaico, Yom Teruah, o dia do toque do shofar. Os 2 dias de Rosh Hashanah, o shofar é tocado em grupos de 3 toques, repetindo cada grupo 3 vezes. Não estou conseguindo colocar aqui para vocês tudo, mas aí você joga na internet que você vai ver. Somando são 90 toques, no final toca-se mais uma vez e o grupo de 10 perfazendo em 100 toques. O toque do shofar e seu simbolismo. Eu vou ver se eu consigo cobrir a festa de Rosh Hashanah lá em Israel. Mas aí vocês entenderam a profecia, ela bate com o que está acontecendo. E se não fosse um homem que perseguia tanto Yeshua, e nos últimos anos reconhece que o verdadeiro Messias é o Yeshua, eu nem colocaria. Então fique com Deus, Deus abençoe vocês.